Fala aí, seus meliantes cabeças de bagre, bora discutir um pouquinho aí sobre essa vitória por 1-0 magro diante do São Paulo no Independência, que até aqui tem sido a casa onde o Cruzeiro tem tido mais êxito ao mandar os seus jogos. E aí, cara, o mais importante na noite de hoje nós conseguimos, obviamente, que eram os 3 pontos. O Cruzeiro precisava urgentemente voltar a somar para subir na tabela e sair da sequência negativa que vinha de 7 jogos sem vitórias. Então, objetivo cumprido, 3 pontos conquistados, numa partida onde parece que o frio não fez bem ao time do Cruzeiro. Isso porque nós começamos muito bem o jogo, os primeiros 7, talvez sendo generosos 10 minutos iniciais. O Cruzeiro foi muito bom, muito intenso, da forma que eu particularmente gosto de ver esse time do Cruzeiro e da forma que eu acho que deveria ser todos os jogos. Porque o nosso time não é dotado de grande capacidade técnica, de grandes talentos individuais, então no meu modo de ver, o Cruzeiro precisa correr mais que o adversário e fazer com que o coletivo sobressaia. E o Cruzeiro conseguiu fazer isso muito bem nos 5, 7, 10 minutos iniciais, marcando alto, correria, dando carrinho. Cara, os jogadores estavam com sangue nos olhos, o próprio Gilberto pedindo para a torcida pular com 3 minutos de jogo. Então eu gostei muito da forma com que o Cruzeiro começou ligado no 220 na partida, conseguiu o seu gol muito rapidamente. E aí, eu sempre ouvi falar que o Rafinha, né, nos tempos de Bayern, de seleção, ele era o cara que era muito bom de grupo, gente boa, o que puxava o pagode, toca cavaquinho, que fazia a festa. E eu duvidava que o Rafinha era tão gente boa assim até a noite de hoje, onde ele, vendo a situação deplorável do Cruzeiro, ele falou: não, vou dar uma moral pros caras aqui, vou decidir o jogo pra eles. Blue! Gol de cabeça no contrapé do idiota Rafael. E assim, o único gol da partida. E o curioso é que se a bola passa, o Machado, que estava ali no lance, claramente tentaria fazer o gol e teria sido marcado impedimento, porque ele estava um pouco à frente. Então, o gol do Cruzeiro, não marcado por si, mas pelo adversário, que é muito válido também, nos deu os 3 pontos. Mas eu gostei da correria do Cruzeiro no início de jogo e depois eu passei raiva a partida inteira. Não porque o São Paulo tenha criado inúmeras chances, até porque não foi uma partida brilhante do time paulista. Eles tiveram bastante dificuldade também em criar chances de gols, mas o Cruzeiro foi muito apático, desceu muito as linhas. E assim, cara, ficou chamando o adversário e eu tava assim, contando nos dedos o momento em que o São Paulo ia fazer o gol de empate, cara. Eles alçaram umas 50 bolas na área e a nossa defesa não é a melhor do mundo nesse tipo de jogada. E o Calleri conseguiu levar melhor em algumas delas e umas 2 ou 3 chances exigiu que o Rafael Cabral fizesse boas defesas por ali. Acabou sendo o nome positivo do time do Cruzeiro de hoje, com essas boas defesas, numa partida onde, de uma maneira geral, todo mundo foi meio mal, né? Não apenas por parte do Cruzeiro, mas também por parte do São Paulo. Foi um jogo bem dividido, né? Entre a defesa do Cruzeiro se portando razoavelmente bem, e aí há várias maneiras de enxergar isso também, né? Vá ter quem diga que o Cruzeiro se portou muito bem defensivamente e isso acabou impedindo do São Paulo criar grandes chances de gol. Há quem vá ver da maneira de que o São Paulo não foi tão brilhante, tão inspirado hoje, o que acabou facilitando a defesa do Cruzeiro. Na minha humilde opinião, um jogo bem, assim, bem morno, bem lero-lero, de dois times que deixaram a desejar tecnicamente falando. Cruzeiro com a sua postura defensiva, o São Paulo com a sua proposta mais ofensiva após tomar o gol, foram obrigados a tentar buscar o placar e graças a Deus não conseguiram empatar, porque se dependesse da inspiração técnica do Cruzeiro hoje, a gente provavelmente teria perdido pontos mais uma vez. Achei arriscado, né, essa forma de jogar do Cruzeiro em chamar o São Paulo para o seu campo, até porque a gente não conseguiu ter aquelas escapadas de contra-ataque e levar perigo ao gol do São Paulo. Faltou, né, o Bruno Rodrigues, que jogou até uma partida boa, mas faltou talvez criar um pouco mais ofensivamente. O Wesley, eu achei que ele pregou no segundo tempo, ele teve umas 2 chances pela direita e não conseguiu dar aquela arrancada para levar o time do Cruzeiro à frente.
Achei que o Pepa demorou a mexer e tirar o Wesley. E aí é uma pena que o Stênio não tenha conseguido entrar bem mais uma vez, né? O Stênio tem recebido suas chances valiosas e não tem conseguido aproveitar, na minha opinião. E talvez seja a hora, assim como de testar alguém novo no comando de ataque, hoje mais uma vez Gilberto por ceifador, talvez esteja na hora do Pepa dar chance a outro jogador de beirada também. Talvez o Robert, que já vem fazendo parte do grupo há algumas partidas, mas até aqui não teve a sua chance de estrear pelo profissional do Cruzeiro. Taticamente falando, eu achei bem curiosa a forma com que o Pepa direcionou Bruno Rodrigues e Wesley durante a partida. Porque todo mundo sabe que o Bruno Rodrigues joga na ponta esquerda e o Wesley na ponta direita. Mas conforme o São Paulo ia mudando os seus lados de ataque, por vezes o São Paulo chegava mais pela direita com o Wellington Rato, por vezes o São Paulo apoiava mais pela esquerda com o Caio Paulista principalmente, e o Bruno Rodrigues ficou invertendo de lado de campo, sempre acompanhando o setor que o São Paulo optava por jogar naquele momento. Tanto é que, às vezes, eventualmente, ele inverte com o Wesley, mas são situações pontuais e rápidas. Mas na partida de hoje, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o Bruno Rodrigues jogou bastante tempo do lado direito, acompanhando esse lado forte do São Paulo. Então foi só uma coisa que eu reparei. Bruno Rodrigues muito bom ofensivamente, é um cara muito dedicado, de aplicação, ótimo jogador, na minha opinião, o melhor desde que chegou ao Cruzeiro em agosto do ano passado. Principal jogador do time do Cruzeiro hoje, acho que foram Rafael Cabral pelas boas defesas, mas também o William. Gostei muito da partida do William, deu assistência para o gol, ganhou as divididas, foi uma válvula de escape bacana para a saída de jogo do Cruzeiro pelo lado direito, deu uma caneta no David, que acabou custando a ele uns 3 tapas na orelha depois. O David deu cotovelada, pisou no tornozelo, empurrou, canelou. E que bom ver o David jogando contra o Cruzeiro, né, mano? O tanto que esse infeliz já fez de raiva na gente, é muito bom vê-lo do outro lado, não mais vestindo a camisa do Cruzeiro. Então assim, pessoal, me preocupa o fato do Cruzeiro não estar conseguindo desempenhar aquele bom futebol que nós estávamos antes da parada dos 11 dias, sabe? Por mais que antes a gente não vinha conseguindo conquistar os resultados, a gente embasava muito de que o Cruzeiro rendia, criava, jogava bem, e isso não tem acontecido após essa parada, pelo menos não nesses 2 jogos em que tivemos, tá? Contra o Fortaleza, não jogamos bem, hoje, na minha opinião, não jogamos bem também, mas felizmente vencemos, que no fim das contas é o que a gente precisava muito, por causa da longa sequência sem vitórias. Vamos ver se o Pepa vai conseguir recolocar o time do Cruzeiro nos trilhos. Com a vitória, a pressão cessa um pouco, talvez fique mais fácil de trabalhar devido à menor pressão, mas eu gostaria de ver o Cruzeiro voltando a jogar aquele bom futebol intenso, de criar chances. Criávamos muito, mas errávamos todas, né? E agora a gente nem tem criado. E isso é o que me preocupa, apesar de eu estar muito satisfeito com a vitória hoje, que nos dá um sufoco aliviado na tabela, porque somar 3 pontos fez falta demais, tanto é que o Cruzeiro desabou, saindo do G4, a passar a figurar na parte inferior da tabela, na metade inferior da tabela. Então, assim, vitória importantíssima do Cruzeiro numa partida onde o futebol foi tão frio quanto o tempo que faz aqui em BH. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o jogo de hoje, quem foi o melhor, quem foi o pior, faça as suas observações para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, é nóis.